Olá, meu nome é Eduardo Frecasso Fleury. Eu vou conversar hoje sobre a minha pesquisa sobre os implantes de silicone. Essa pesquisa foi o motivo da gente realizar essa aula no dia 27 de setembro, que vai ser sobre a atualização sobre os implantes mamários de silicone, disponível no site ensinodufle.com.br. Então aqui a gente vai contar como funcionou a nossa linha de pesquisa, desde o ano de 2015 até o ano atual de 2025. Em 2015, a gente começou a observar, pela nossa observação clínica, que algo de alterado estava acontecendo com os implantes de silicone, especialmente quando uma paciente nos procurou falando que tinha uma prótese que estava rota, que estava vazando, e o exame de ressonância que a gente tinha dado para ela, ele era normal. Nesse mesmo tempo, em 2016, a gente apresentou um trabalho na Jornada Paulista de Radiologia sobre o linfoma anaplástico de grandes células. A gente começou a prestar mais atenção nos implantes de silicone e viu algumas alterações que tinham dentro da cápsula fibrosa, foi averiguar na literatura e estava no começo da discussão sobre o linfoma anaplástico de grandes células. A gente teve o diagnóstico do linfoma dessa paciente e a gente viu que a ressonância ela poderia haver algumas alterações na prótese mamária e na cápsula fibrosa. Isso motivou que a gente começasse a introduzir os laudos desses achados nos nossos exames. E a gente fez a correlação dos nossos achados com os casos do linfoma anaplásico que eram publicados na literatura. O curioso, quando a gente olhava retrospectivamente nos estudos publicados, é que os achados de imagem, porém que eles não estavam descritos, eles eram muito parecidos com o que a gente teve no nosso estudo. E por isso a gente resolveu montar um protocolo de pesquisa dentro do IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, para a gente poder pesquisar o linfoma anaplásico de grandes células. Isso gerou o nosso primeiro trabalho, que quando a gente começou a ver procurar aqueles achados dentro dos implantes, a gente viu que ele era muito mais frequente do que a gente imaginava. E a gente começou a dar um monte de diagnóstico suspeito para linfoma anaplásico de grandes células. Até que veio um caso que tinha um nódulo muito evidente dentro da cápsula fibrosa e a gente resolveu fazer a biópsia. Na biópsia, foi mostrado que aquele nódulo ele tinha muito silicone no interior, que ele não era maligno, que não tinha relação com o linfoma anaplásico de grandes células e que a prótese estava íntegra. Então a gente tinha uma prótese íntegra, extravasando silicone, formando um nódulo dentro da cápsula fibrosa. A gente descreveu esse achado, então foi um achado original nosso, que a gente descreveu como Silicone-Induced Granuloma of Breast Implant Capsule, e publicamos um trabalho mostrando as similaridades desse granuloma induzido por silicone com o linfoma anaplásico de grandes células. Esse nosso trabalho ele teve 57 citações até hoje. Uma das conclusões que a gente teve no nosso trabalho é de que isso em 2016, de que ele concluía que existia a presença do gel bleeding, que é o extravasamento de gel, nos implantes íntegros. Isso ia contra o conceito que tinha na época na literatura. O PDMS, que é o silicone que está dentro do implante, quando ele em contato com a cápsula fibrosa, ele desencadeava uma reação imunológica. E essa reação, a sequela dela seria o granuloma induzido por silicone. Nessa época, acreditava-se que o silicone ele era inerte ao corpo humano. O que a gente viu também é que esse polidimetilsiloxane ele podia migrar para todo o corpo e que algumas pacientes naquela época desenvolviam uma síndrome imunológica. E o que tinha descrito naquela época é a síndrome ásia. E a gente concluiu que os implantes eles tinham o potencial tóxico, o que na época os artigos mostravam que eles eram inertes, e a gente mostrava que a doença do silicone naquela época ela era uma doença real. A gente viu que as nossas pacientes que vinham fazer exame com a gente, elas tinham queixas clínicas que eram muito semelhantes entre elas. Porém, nessa época, o nosso trabalho foi tido como fake news e a gente praticamente não teve como divulgar muito as nossas pesquisas. No entanto, a gente continua fazendo as pesquisas e ampliando as pesquisas e fazendo a correlação dos nossos achados na pesquisa com os achados clínicos. E aí vem uma grande decisão, que a gente ia esquecer esses nossos achados e aceitar que poderia ser uma fake news ou não, a gente ia continuar no caminho, um caminho muito mais árduo, mas que a gente acabou optando por continuar a estudar e se dedicar a esses implantes.
Nessa época, eu comecei a colocar o granuloma dos nossos dados, eu saí da parte clínica para a parte de estudo, para a parte clínica, e nessa época a gente publicou cerca de 14 artigos científicos demonstrando os nossos achados e aqui mostrando que a gente tinha uma evidência, uma medicina baseada em evidência. Nessa época a gente recebeu alguns processos, porque os implantes vinham íntegros e os médicos falavam que os pacientes tiravam as próteses de uma forma desnecessária, mas todos eles a gente conseguiu provar que tinham esse vazamento de silicone. E o mais impressionante que a gente via é que havia uma melhora da clínica das pacientes quando elas retiravam esses implantes. No ano de 2018 mesmo, a gente publicou um artigo onde a gente mostra, nessa Immunology Research, onde faz a correlação do granuloma induzido por silicone com a anatomia patológica e os achados da radiologia, especialmente da ressonância, mostrando que existia uma grande correlação entre os dois. É um artigo que teve bastante citações também, 47 citações. Basicamente, o que a gente consegue ver é que as cápsulas fibrosas elas formam os nódulos, que são esses granulomas. E esses nódulos eles podem ser vistos pela ressonância magnética. Nos exames de anatopatológicos, a gente vai ver que existe a parte fibrosa, os linfócitos e os estiócitos, ou as células granulomatosas, que no interior delas, elas têm esse material que é refringente na luz polarizada, comprovando que existe esse extravasamento de silicone. Em 2020, a gente ganhou um reforço muito grande nos nossos achados quando o FDA reconheceu quase todos os achados que a gente tinha, que a gente demonstrava dos nossos trabalhos, ele acabou reconhecendo que aquelas alterações elas existiam. Então, eles colocaram e propuseram colocar uma tarja preta nos implantes, onde mostrava que o implante ele poderia causar alguns problemas nas pacientes, reconhecia o gel bleeding, reconhece a doença do silicone e acaba recomendando que tenha um termo de consentimento para os médicos quando coloca um implante nas pacientes. Em 2021, eu com o FDA corroborando com os nossos achados, eu escrevi um livro onde a gente mostrava que a voz do silêncio, quando a ciência é inimiga, a saga da doença do silicone. Então aqui a gente mostra, nesse livro eu mostrava como que foi o progresso desde o começo do estudo, em 2015 até 2020, a todas as dificuldades que a gente acabou encontrando. Em 2022, a gente teve um outro passo importante no nosso trabalho. Com a nova atualização do BIRADS, a gente resolveu mandar duas recomendações para o BIRADS. Uma seria a alteração do BIRADS, falando dos diagnósticos do silicone. Com o diagnóstico atual, é praticamente impossível a gente fazer o que o BIRADS propõe, é praticamente impossível a gente fazer o diagnóstico das alterações na cápsula fibrosa. Então, a gente propunha a mudança do BIRADS para o silicone e também um trabalho que foi motivo de mestrado da Verônica Aires, onde a gente viu que o ducto único dilatado no BIRADS, que ele dava um BIRADS 4, a gente sugeria que não fosse mais o BIRADS 4 e fosse classificado como BIRADS 3 ou 2, na verdade, um 0. A gente dava um BIRADS 0 para esses pacientes e fazia ultrassom complementar. Se viesse algum nódulo interior, ele seria 4, se não viesse nódulo, ele seria 2. O BIRADS ele acatou a mudança do ducto dilatado, mas não deu resposta quanto ao léxico do silicone. E isso motivou a gente a escrever uma carta aberta para o BIRADS, né, para o Colégio Americano de Radiologia. Montamos esse site, que é o siliconlexicon.com, e a gente montou um léxico proposto para ser dedicado para os implantes de silicone. Em 2022, então a gente já tinha mostrado que a ressonância ela tinha um papel muito importante para a gente poder fazer o diagnóstico dos implantes. Em 2025, agora, na verdade, a gente acabou publicando um trabalho mostrando que o ultrassom ele tem um papel muito importante também para a gente poder fazer o diagnóstico dessas alterações do silicone. Então, a gente viu que a nossa pesquisa ela foi progredindo e amadurecendo com o tempo, como que é esperado de uma pesquisa, e com isso a gente foi ganhando bastante expertise e conhecimento sobre essas alterações. Atualmente, a gente tem cerca de 30 artigos publicados, onde a gente tem um conhecimento
e descreve os conhecimentos falando sobre a imagem, a patologia, a clínica e o segmento dessas pacientes, porque muitas pacientes que a gente fez o diagnóstico em 2015, a gente acompanhou elas até os dias atuais. A gente propõe o ciclo da doença do silicone, como que ela acontece dentro do corpo das mulheres, criamos esse léxico do silicone. Hoje em dia, o FDA ele recomenda que se faça a ressonância das pacientes com implante 5 anos após a colocação deles, mesmo nas pacientes que são assintomáticas. E depois disso, eles recomendam um controle anual. No entanto, se a gente tem o léxico BIHADS, que não permite a gente fazer o diagnóstico dessas alterações, as pacientes sintomáticas elas acabam ficando sem o diagnóstico de uma eventual alteração relacionada aos implantes. Mostrando atualmente que existem algumas limitações, por exemplo, da ressonância, que ela tem uma disponibilidade mais, ela não é tão acessível, o preço é mais caro e tem o uso de contraste. E a gente mostra nos nossos trabalhos que o ultrassom ele tem algumas vantagens e que poderia ser utilizado para poder fazer esse diagnóstico. A gente propôs ainda uma classificação pela ressonância magnética da graduação da cápsula fibrosa. Então, hoje é utilizado a classificação de Baker. No entanto, a gente mostra nos nossos trabalhos que a classificação de Baker ela não é adequada para a gente fazer essa classificação. A gente explica por quê, porque o silicone ele vaza e a prótese perde volume. Então, ela só vai ter o Baker 4, que seria a contratura capsular evidente, se tiver líquido dentro da prótese. E isso a gente não vê com frequência nos nossos achados. Seria um achado que seria um achado menos frequente do que das alterações que a gente vê geralmente nos implantes. E pela ressonância, a gente tem vários trabalhos mostrando como seria essa classificação. Além disso, a gente descobriu novos artefatos, novos achados que a gente poderia fazer pelo exame de ultrassom. Então, um achado mais recente, onde a gente mostra que existe um twinkling artifact, que a gente consegue mostrar esse extravasamento de silicone em pacientes que têm a prótese íntegra. Se a gente der um Google hoje sobre a doença do silicone, é impressionante o número de relatos que a gente vai ver na internet, então grupos de pacientes que retratam essas alterações, todos disponíveis. Então, se der um simples Google em breast implant illness ou doença do silicone, a gente vê que essa doença ela assola muitas pacientes e muitas dessas pacientes acabam não tendo diagnóstico e muito por falta de conhecimento sobre a patologia, sobre a doença. Então, hoje em dia, quando a gente fala de ética médica, então a gente vê muitas vezes os pacientes criticando os médicos, falando ninguém acredita na doença do silicone, mas muitas vezes é pela falta de informação. Então, às vezes, quando a gente ignora aquele achado, até 2015 eu tinha uma ignorância sobre os achados, e a partir de até 2015 era aceitável que eu não colocasse essas alterações ou discutisse essas alterações nos meus laudos. A partir de então, quando a gente sabe das alterações, acaba sendo uma negligência e omissão. Então, não podia ser nem negligente nem omisso de não relatar os achados quando eu via eles nos meus exames. E hoje a gente vê as pacientes que têm um problema com silicone virando trocando uma doença, às vezes, especialmente os pacientes que têm câncer, uma doença natural, que seria o câncer de mama, por uma doença relacionada à doença do silicone. E é claro que a gente não está falando para os pacientes não colocarem a prótese, mas o que a gente tem que advertir e mostrar é que as próteses podem ter algumas complicações e que, se tiverem as complicações, a gente consegue monitorar elas pelos exames de imagem. Então, o conteúdo do curso que a gente vai fazer nesse primeiro curso vai ser sobre a história dos implantes de silicones, como que é a composição dos silicones e quais são os disponíveis no mercado, mostrar quais são as evidências do extravasamento de gel, a correlação anatomopatológica do granuloma e com a radiologia e desse extravasamento de gel, as similaridades que a gente tem do linfoma anaplásico de grandes células e do granuloma induzido por silicone, a relação entre as redes sociais e os implantes, qual que é a regulamentação do FDA, quais são os fundamentos da doença do silicone e o papel do diagnóstico por imagem nessas alterações. Todos esses temas, eles são amparados e vão numa apostila com artigos que são dedicados a cada um deles, todos publicados em revistas internacionais com um fator de impacto relevante. Obrigado.